Imagine subir um morro em Niterói em uma tarde comum e encontrar dois homens mortos no meio da vegetação. Eles não estão vestidos como pessoas perdidas em uma trilha. Estão usando ternos sociais, capas impermeáveis e sobre os olhos máscaras feitas de chumbo. Ao redor dos corpos não há sinais claros de luta, não há marcas evidentes de violência, não há arma. Apenas uma garrafa d'água, algumas toalhas e um bilhete escrito à mão, com instruções que parecem fazer parte de algum ritual. O bilhete dizia: 16h30 estar no local determinado. Às 18h30 ingerir cápsulas. Após o efeito proteger metais. Aguardar sinal, máscara. Dois técnicos em eletrônica saíram da casa dizendo que iam comprar materiais de trabalho. Dias depois foram encontrados mortos no alto de um morro, usando máscaras que ninguém conseguia explicar. Mais de 50 anos depois, o caso continua sem solução. O que aconteceu no Morro do Vintém? Experimento? Ritual? Envenenamento? Ou algo ainda mais estranho? Esta é a história do caso das máscaras de chumbo. E este é mais um Arquivo Perdido. Nossa história começa em agosto de 1966, em Campos de Goyatacazes, no estado do Rio de Janeiro. Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana eram técnicos em eletrônica, trabalhavam com consertos de aparelhos e tinham conhecimento em rádio, televisão e equipamentos eletrônicos. No dia 17 de agosto, os dois saíram de casa dizendo às esposas que iriam viajar para comprar materiais de trabalho. A princípio, nada parecia estranho. Eles eram técnicos, tinham contato com peças eletrônicas e viagens para buscar equipamentos não eram impossíveis. Mas havia alguns detalhes que chamariam a atenção depois. Os dois levaram uma quantia considerável de dinheiro para a época, e segundo a reconstrução feita pela polícia, não seguiram para São Paulo como havia dito às famílias. Em vez disso, foram para Niterói. Ao chegarem à cidade, compraram capas impermeáveis e uma garrafa d'água. Uma funcionária que os atendeu teria notado que eles pareciam nervosos, como se estivessem com pressa ou com hora marcada. Depois disso, Manuel e Miguel seguiram para o Morro de Vintém, e a partir desse momento, ninguém mais os viu vivos. Na tarde do dia 20 de agosto de 1966, um jovem que empinava a pipa no Morro de Vintém avistou algo incomum entre a vegetação. Curioso, aproximou-se e encontrou dois homens deitados lado a lado. A princípio, imaginou que estivessem descansando, mas quando percebeu que eles não se moviam, avisou as autoridades. Quando a polícia chegou ao local, encontrou uma cena que parecia a saída de um romance policial. Os dois homens estavam deitados sobre folhas e capim, em posições semelhantes, como se estivessem simplesmente se deitado para esperar alguma coisa. Não havia sinais aparentemente de luta, nem marcas de violência, ou indício de que alguém estivesse tentando esconder corpos. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. Sobre o rosto de cada um deles estava uma máscara feita de chumbo. Elas cobriam apenas a região dos olhos, sem lentes e sem espaço para enxergar. Eram peças simples, cortadas manualmente, semelhantes às utilizadas por técnicos que trabalhavam próximo a equipamentos de alta intensidade luminosa ou radiação. O mais estranho era que as máscaras não estavam presas ao rosto, apenas repousavam sobre os olhos, como se tivessem sido colocadas pouco antes da morte. Ao redor dos corpos, os investigadores encontraram alguns objetos aparentemente comuns. Uma garrafa de água, duas toalhas, as capas impermeáveis compradas horas antes, nenhuma arma, nenhum documento de identidade, nenhum relógio, nenhum dinheiro. Mas havia algo muito mais intrigante. Dentro de um pequeno bloco de anotações estava um bilhete escrito à mão, poucas linhas, sem assinatura, sem explicação, e que se tornaria uma das maiores marcas desse caso. Os investigadores leram cuidadosamente o papel. Nele estava escrito: 16h30 estar no local determinado, 18h30 ingerir cápsulas, após o efeito proteger metais, aguardar sinal, máscara. A mensagem parecia uma sequência de instruções, mas instruções para quê? O bilhete não dizia quem o escreveu, não mencionava qual era o sinal, nem explicava o que significava proteger metais, muito menos informava que cápsulas eram aquelas. E havia outro problema: nenhuma cápsula foi encontrada no local. Os peritos procuraram cuidadosamente ao redor dos corpos. Nada. Se realmente havia ingerido alguma substância, não restaram frascos, embalagens ou comprimidos. Essa ausência transformou o bilhete em um quebra-cabeça. Os investigadores começaram a levantar várias possibilidades. Talvez as cápsulas fossem algum tipo de droga experimental. Talvez fossem veneno.
ou talvez fizessem parte de algum ritual espiritual. Enquanto isso, uma nova descoberta começou a mudar completamente os rumos da investigação. As famílias revelaram que Manuel e Miguel tinham um interesse em comum por espiritismo, fenômenos paranormais e experiências consideradas científicas para entrar em contato com outras dimensões. E aquele não era o primeiro episódio estranho envolvendo os dois. Conforme a polícia passou a investigar a vida de Manuel e Miguel, descobriram que os dois não eram apenas técnicos em eletrônica. Nas horas vagas, eles participaram de grupos interessados em espiritismo, experiências psíquicas e fenômenos considerados sobrenaturais. Na década de 1960, esse tipo de assunto despertava enormes curiosidades no Brasil. Muitos acreditam que era possível desenvolver habilidades mentais por meio da meditação, experiências químicas e até equipamentos eletrônicos construídos pelos próprios participantes. Os investigadores descobriram que os dois já haviam realizado pequenos experimentos utilizando aparelhos eletrônicos fabricados por eles mesmos. Alguns conhecidos relatam que Manuel e Miguel acreditavam ser possível estabelecer contato com planos espirituais por meio de determinadas práticas. Nenhum desses relatos, porém, conseguiu explicar o que realmente aconteceu no Morro de Vintém. Enquanto isso, os peritos enfrentavam outro problema. Os corpos só foram encontrados vários dias depois da morte. O calor e o tempo já havia provocado um estado avançado de decomposição, comprometendo boa parte das análises. Na época, os exames toxicológicos disponíveis também eram muito limitados. Por causa disso, a principal pergunta da investigação jamais pôde ser respondida: o que matou aqueles dois homens? A autópsia não encontrou sinais claros de violência. Também não foi possível confirmar a presença de veneno. A causa da morte permaneceu oficialmente indeterminada. Esse detalhe transformou o caso em um dos maiores mistérios policiais do Brasil. Sem saber como morreram, também era impossível entender por que estavam naquele morro. Como a investigação nunca encontrou uma resposta definitiva, diversas teorias começaram a surgir. A primeira delas dizia que Manuel e Miguel participavam voluntariamente de algum tipo de experiência espiritual. O bilhete encontrado ao lado dos corpos reforçava essa hipótese. Há referência às cápsulas, ao horário marcado e ao sinal que dava a impressão de que ambos seguiam um ritual previamente combinado. Mas nunca foi descoberto quem teria organizado esse suposto experimento. Outra teoria sugerida, um envenenamento acidental. Talvez as cápsulas contivessem alguma substância utilizada durante a experiência, e a dose tenha sido fatal. O problema é que nenhuma cápsula foi encontrada, e os exames da época não conseguiram comprovar essa hipótese. Com o passar dos anos, surgiram histórias ligando o caso a discos voadores. Algumas testemunhas afirmavam ter visto luzes estranhas sobre o Morro de Vintém naquela época. Esses relatos alimentaram inúmeras especulações envolvendo objetos voadores não identificados e contatos extraterrestres. No entanto, é importante separar os fatos das lendas. Esses relatos nunca foram comprovados e não fazem parte das conclusões oficiais da investigação. Também houvesse quem defendesse a possibilidade de homicídio, sugerindo que uma terceira pessoa teria participado do encontro e desaparecido após a morte dos dois técnicos. Mas nenhuma evidência concreta apontou um suspeito específico. Décadas depois, todas essas hipóteses continuam exatamente onde começaram, sem prova suficiente para confirmá-las e sem elementos para descartá-las completamente. É justamente esse vazio de respostas que mantém o caso das máscaras de chumbo vivo até hoje. Mais de meio século depois, se passou desde aquela tarde no Morro de Vintém. Policiais se aposentaram, testemunhas morreram, muitos documentos se perderam com o tempo, mas o caso das máscaras de chumbo continua sendo um dos maiores mistérios da história criminal brasileira. O que mais impressiona é que praticamente todas as perguntas importantes continuam sem resposta. Os investigadores nunca descobriram quem escreveu o bilhete, o que eram as misteriosas cápsulas mencionadas na mensagem, ou por que Manuel e Miguel decidiram subir até aquele morro, usando capas impermeáveis e máscaras de chumbo. Também nunca foi possível determinar a causa exata da morte dos dois homens. A demora para encontrar os corpos comprometeu os exames periciais, e a tecnologia disponível na década de 1960 não permitia identificar muitas substâncias que hoje poderiam ser detectadas com facilidade. Sem uma causa da morte, todo o restante da investigação ficou incompleto. E foi justamente essa falta de resposta que fez o caso sobreviver ao tempo. Décadas depois, ele continua aparecendo em livros, documentários e investigações independentes, sempre cercado pela mesma pergunta que intrigou a polícia em 1966. No dia 17 de agosto de 1966, dois técnicos em eletrônica saíram de casa dizendo que fariam uma simples viagem de trabalho. Dias depois, foram encontrados mortos no alto de um morro.
vestindo ternos, capas impermeáveis e máscaras de chumbo sobre os olhos. Ao lado deles havia apenas uma garrafa de água, algumas toalhas e um pequeno bilhete. Um bilhete que dizia exatamente o que fazer, mas nunca explicou o motivo. Mais de 50 anos depois, ninguém sabe ao certo porque Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana estavam naquele lugar. Não sabemos quem escreveu aquelas instruções, não sabemos o que eram as cápsulas, não sabemos qual era o sinal que eles esperavam, e acima de tudo, não sabemos como morreram. Talvez tenha tudo sido um experimento que deu errado, talvez um ritual, talvez um encontro marcado que nunca deveria ter acontecido, ou talvez a verdadeira resposta tenha desaparecido junto com aqueles dois homens no Morro de Vintém. Agora, eu quero saber sobre sua opinião. O que você acredita que realmente aconteceu no caso das máscaras de chumbo? Foi um acidente? Um crime? Ou existe uma explicação que jamais chegou ao conhecimento da polícia? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque alguns casos são esquecidos, outros continuam desafiando qualquer explicação, e este foi mais um Arquivo Perdido.